3, versículo de número 6. Glória a Deus! Aleluia. Tiago 3, versículo 6. A tua palavra escondi, guardada em meu coração. Glória a Deus! Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Glória a Deus! Me aveste o sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Glória a Deus! A ti consagrei, estou de talento, tão pra te servir. Desculpas preciosos são teus. Glória a Não Deus! vejo razão na minha vida sem mim. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo respira o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus! Versículo de número 6. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Diga para o seu irmão, para ele nesse momento, te prepare, meu irmão, Prepare, meu porque Deus quer falar contigo nesta noite. Glória a Deus! Amém? Aleluia. Vamos do versículo 5 em diante. Capítulo 3 de Tiago, versículo 5. 3:5. É. Esse aqui é mais calmo aqui. Dá pra enxergar. Aleluia. Louvado seja Deus. Acharam? Amém, irmão. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta fera como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Amém? Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Né? Senhor nosso Deus, que teu Espírito Santo nesta noite nos dá a direção da palavra, a revelação da palavra. Porque estamos aqui, Deus, neste culto de libertação, para mudar, Senhor, para aprender do Senhor. E queremos ser diferente. Queremos ser, meu Pai, como filhos amados e obedientes. E para isso, sabemos que precisamos mudar e fazer que a nossa vida venha agradar o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém! Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aqui está esta Glória a carta Deus! de Tiago, no capítulo 3, no seu versículo de número 5. Quando a gente fala de libertação, a gente se preocupa muito em mudar as nossas atitudes de maneira tal que ela venha agradar a Deus.
Sabemos que toda vez que nós nos aproximamos de Deus, a nossa primeira atitude é entender o projeto de Deus, a vontade de Deus, e saber que Deus é santo e que Deus exige em nós santidade. Saber que Deus é perfeito e exige em nós uma perfeição. E saber também que Deus é um ser que é verdadeiro, puro, e exige que todos aqueles que se aproximem dele procurem andar na verdade, na sinceridade, na pureza e, acima de tudo, vivendo uma sinceridade na sua presença. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a O Deus. grande mérito do servo de Deus é quando ele põe a sua Bíblia e começa a entender que aquele livro que ele carrega, quando fechado, um só livro, mas aberto são 66 livros, dividido 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Ele vai entender que ali está contida a diretriz, está contida a orientação que Deus dá para aqueles que querem verdadeiramente andar na sua vontade. Glória a Deus. O grande propósito de Deus é que o homem entenda que quando ele se aproxima dele, entenda que ele precisa mudar e ser diferente. O próprio Jesus Cristo, ele deu esse testemunho. Por quê? Porque quando alguém chegou para ele e disse, bom mestre, ele disse, bom. Por que ele chama de bom? Bom é Deus, porque está no céu. Então, o próprio Jesus entendeu que a honra e a glória é daquele que criou o céu e a terra, e que ele, para chegar até a diretriz de Deus, ele teria que fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém. Aqui, Tiago nos traz uma relação de que o homem precisa mudar. A gente sabe que quando Deus fala em mudança, Deus fala corpo, alma e espírito. Existem pessoas aí pregando que Deus só quer o coração. Essas pessoas pensam que Deus é fogueiro, porque que Deus só quer só o coração. Não. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, que nós devemos fazer o quê? Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, como culto racional para Deus. Então isso está dizendo que Deus quer tudo. Deus não quer metade, porque Deus não trabalha pela metade. Já pensou se Deus trabalhasse no coração? Glória a Deus! Né? Então seria uma menos verdade e seria também uma mentira, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e não de longe. Ele é um Deus que ele sonda pensamento, ele sonda os nossos sentimentos, e é um Deus que conhece toda a nossa vida, tanto o nosso sentar como levantar. Então Deus conhece tudo que é em nós. Então é preciso entender que Deus requer da nossa parte uma mudança completa. E aqui, Tiago traz uma referência de uma coisa que está destruindo a maioria dos cristãos hoje: a língua. É verdade. A língua do crente tem sido a destruição do cristão. E não é só isso não, Levi. Glória a Deus. A língua tem destruído até ministério. A língua destrói casamento. A língua destrói família. A língua destrói um relacionamento de anos estabilizar, de repente uma só palavra que a língua declara, o relacionamento dá para o chão. E Tiago diz que a língua, ela é um pequeno membro que ela tem a capacidade de incendiar um bosque. Imagina o tamanho de uma floresta, de um bosque, e a língua é um pequeno membro, é uma centelha. Mas pastor, por que isso? É simples. Se eu contar alguma coisa por Levita aqui,
ele vai para o irmão José Dias passa para a diaconisa Leite, passa para a Ledita Silveira, depois a diaconisa Angélica, a pastora Angélica, daqui a pouco o Nordeste todo está sabendo. E aí vai parar lá no Vale, depois vai parar na Santa Cruz, depois vai parar lá na Cardeal da Silva, vai no Rio Vermelho. Se brincar, vai até para fora daqui da Bahia. Glória a Deus! Entendeu? Então é por isso que o Tiago diz que uma das coisas que nós precisamos aprender a frear a língua. Porque nem tudo nós podemos sair falando. E nem todas as coisas nós podemos ter a precipitação para responder. É por isso que a Bíblia diz que a resposta branda dizia um furor. Muitas vezes a pessoa, naquele calor, né, naquele momento que está com aquela sensação de nervosismo, de raiva, aí ouve a palavra e vai querer rebater. É por isso que a palavra de Deus diz que o cristão tem que ter domínio próprio. Glória a Deus! Saber aprender a falar a coisa certa na hora certa e, se for preciso, nem responder. Fica lá. Eu estava assistindo um vídeo com o meu chefe esses dias, que ele é cristão, e a gente conversa muito. Então ele abriu o computador e estava mostrando um vídeo lá da Itália. E um homem foi cortar o cabelo, né? E ele sentou na cabeça do barbeiro e o barbeiro cortando o cabelo dele e ele lendo a Bíblia ali, lendo a Bíblia, o cabeleireiro cortando o cabelo dele, aquela coisa. Aí quando o cabeleireiro acabou de cortar o cabelo dele, ele fechou a Bíblia, pagou ele, aí o cabeleireiro disse assim: eu não acredito em Deus. Deus para mim não existe. Aí aquele homem com a Bíblia parou: o que você disse? Eu disse que eu não acredito em Deus, para mim Deus não existe. Aí, quando pegou a Bíblia, começou a falar. Ele aí saiu, não disse nada. Aí, quando ele saiu na barbearia, ele aí ficou olhando. Aí tinha um rapaz, cabeludo, né? Ele disse: olha, ele falou que não acredita em Deus, que Deus não existe, porque se Deus existisse, a pessoa não sofreria, não teria doença. Então tá bom. Aí ficou parado meditando. Aí ele voltou de novo para falar com o barbeiro. Aí ele disse: olha, barbeiro para mim não existe. Por quê? Porque se barbeiro existisse, esse rapaz não estaria com cabelo grande. Ele fez: mas ele está assim porque ele não procura o barbeiro. Ah, Deus não existe para você porque você não procura ele. Você procura ele e você vai achar ele. Entendeu? Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes nós temos que entender que não é todo momento que a gente tem a resposta na ponta da língua. Porque muitas vezes a gente vai incitar uma ira, a gente vai incitar uma briga, vai incitar uma confusão sem necessidade. Então, existem momentos que é preferido se calar, pedir direção a Deus para saber como rebater aquela coisa. Se aquele homem, ele rebatesse logo aquele barbeiro, ele estaria criando uma confusão, né? Mas simplesmente ele calou, saiu. E Deus aí, entendendo o pensamento dele, o domínio próprio que ele teve em não falar nada, Deus aí mostrou a solução para ele. E é por isso que Tiago diz que nós temos que ter um cabresto, um freio na língua. Temos que ter um freio. E não é só eu trabalhando dentro de casa também. Existem momentos de casa que é preferido não falar. Existem coisas que muitas vezes vê que é preferido se calar do que abrir a boca, e se abrir a boca vai ter uma confusão. Existem coisas que se ouvem em casa e que é preferido muitas vezes não responder. Aí alguém diz: não está ouvindo, não. Glória a Deus! Já fala assim: não está ouvindo, não. Ouvindo, eu estou guardando. Amém? Existem coisas que a gente ouve e a resposta é o joelho. É isso mesmo. Glória a Deus! Por quê? Porque o nosso adversário também está ali por trás trabalhando. E se a gente está buscando libertação, se a gente está buscando mudança, transformação de Deus, a gente tem que começar primeiro por aqui. Frear a nossa língua.
frear, botar freio. Porque olha que ele disse que a língua é um pequeno bosque e que é um pequeno membro que cedeu o bosque. Ele é uma centelha. Já viu fofoca? É um caso sério, rende. É a brincadeira. Né? Fofoca faz um sucesso. Glória a Deus. Né? Faz sucesso. Glória a Deus. Não, entendeu? Vai um comercinho assim e daqui a pouco todo mundo vai sabendo. Por quê? Porque a língua, ela precisa ser dominada. E Tiago diz que a língua é um membro difícil de ser controlado, evangelista. É difícil de ser controlado, evangelista. É difícil de ser controlado, irmãos. É um membro que, para controlar, é preciso realmente pedir força a Deus, pedir direção a Deus, pedir estrutura a Deus, capacidade a Deus para poder controlar. Porque não é fácil. Porque ministério já fechou por causa da língua. Pastor já abandonou o púlpito por causa da língua. A igreja já entrou em conflito por causa de língua. Por quê? Porque às vezes a pessoa vê de um jeito e fala de outro. Às vezes vê o que está falando. Um dia o pastor lá da ilha, esqueci o nome dele, aquele pastor lá da ilha, pastora, que pregou lá no bispo, que ele me chama sempre para ir lá pregar na igreja dele. Ele, pastor, esqueci o nome dele. Ele é um pastor que foi até que consagrei também. Pastor bem. Amém. E aí ele está contando a experiência dele para mim. A irmã, né? Ela tinha uma irmã da igreja, casada, e um dia uma pessoa da igreja viu essa irmã com um rapaz, abraçando o rapaz, né? Abraçando o rapaz. E aí disse que aquela pessoa entendeu, gente, a irmã casada, abraçando aquele rapaz. Aí foi contar ao pastor. Pastor, irmã tal, estava se abraçando com o rapaz, eu vi, pastor, tem que botar uma disciplina, né? Glória a Deus. Ó, pastor, como é homem de Deus e todo homem de Deus que procura estar na direção de Deus, ele nunca se precipita. Porque eu aprendi isso. Nunca devemos nos precipitar. Sempre temos que saber agir com consciência. E uma coisa, o pastor, ele não é para bater. O pastor, ele é para abençoar. Amém? O pastor não é para amaldiçoar, ele é para abençoar. Amém? O pastor não é para pegar a ovelha e oprimir a ovelha. O pastor é para pregar a ovelha e cuidar da ovelha. Glória a Deus. Glória a E ele Deus. chegou e deixou, não, foi, tá bom, vamos fazer, irmão. Ô, irmã, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastor. Pastor, sabe que esse aqui é meu filho. Tá vendo que a língua da pessoa? Então, irmãos, isso acontece dentro da igreja. Acontece. A pior coisa, irmãos, quando você está falando, é crente fofoqueiro. É crente que faz. Glória seja Deus. Fala a Deus. É o leve e traz. É verdade. É o que leva aqui, leva para o pastor, leva para a irmã, depois leva para a irmã, depois compra da irmã, leva para o pastor de novo. Sabe? Fica jogando um contra o outro. E sabe o que é isso, irmão? Demônio. Puro. Sabe? Sujo. Por quê? Porque não está pedindo a Deus sinceridade, não está pedindo a Deus controle na língua. Entendeu? Porque o verdadeiro cristão que quer compromisso com Deus, a primeira coisa que ele diz, Senhor, eu quero ser todo mudado e transformado. O que tiver em mim, Senhor, que não tiver te agradando, que tiver errado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma das coisas que está arrasando a vida do crente é a língua. É assim mesmo. Porque o próprio Tiago diz que a língua procede bênção e maldição. Então a pessoa pode até abençoar como amaldiçoar. A mesma coisa daquela mãe que chega pro filho, você é isso, tá errado. É verdade. Não pode. Exatamente. Pode estar
a ira que for naquele momento. Glória a Deus. O que for que o filho fez, Deus te abençoe, meu filho. Oh, glória a Deus. Sempre abençoe. Porque aquela palavra que vai ser lançada ali, negativa, está sendo lançada uma maldição. Ah, eu quero que fulano aconteça isso, eu quero que essa pessoa passe por isso. Errado! A boca do servo de Deus é para abençoar, não é para amaldiçoar, não. Aleluia, Jesus. Entendeu? A boca do servo de Deus é para proferir bênção, não maldição. A boca do servo de Deus é para profetizar bênção. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Vitória. Glória É para profetizar milagre. Glória. Aleluia. Pode ser o nosso pior inimigo, pode ser aquela pessoa até que nos odeia, não gosta da gente, mas o nosso dever, a nossa missão é orar por ele, pedir para Deus abençoar, para Deus cuidar, para Deus perdoar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor diz minha vingança. Glória a Deus. Então, quem tiver de agir é Deus. Aleluia. Mas a nossa missão é só orar para Deus abençoar. Glória a Deus. E se Deus tiver de agir de maneira contrária, é com Deus. Amém? Amém. Mas Glória a nossa Deus. missão é para abençoar. Porque a nossa boca é boca para abençoar. A nossa boca é abençoada, é ungida por Deus para abençoar. A nossa boca é ungida e abençoada por Deus para a gente proferir palavras positivas, para a gente proferir palavras que venham determinar vitória, que venham determinar transformação e mudanças. Oh, glória. Amém? Glória a Nós temos que Deus. ter muito cuidado, irmãos, com as palavras que saem da nossa boca. Dentro da igreja nós temos que ter um controle naquilo que a gente vai falar. E se achar que aquilo que vai falar vai doer, então não fala. Se aquilo que vai falar vai criar confusão, não fala. Glória a Se aquilo que Deus. vai falar vai criar contenda, não fala. Se está no impulso, não fala, segura. Deus, me segura. Deus, me dá domínio próprio aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus Deus. diz que a gente não pode dar lugar à ira. A gente tem que dar lugar ao Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Verdade. Aleluia. Amém? Glórias a Por isso que Deus. Tiago diz, olha, muito cuidado com a boca. Muito cuidado com a língua. Bota, ele diz que os cavalos colocam freio na boca. Né? Então, está na hora da gente também pedir, Deus, coloca freio na minha língua. É verdade. Porque eu não quero, Senhor, Glória a Deus. aqui falando coisas que não devo, proferindo palavras que não devem. Eu não quero proferir uma palavra dentro de minha casa que vai criar uma situação constrangedora entre mim, meu esposo, ou minha esposa, ou meus filhos. Eu não quero criar uma situação constrangedora com meu pastor, ou com meu irmão, com minha irmã. Não, Senhor, eu quero ter palavras para abençoar, palavras para ajudar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Que tem que ter controle. E não é só os meus não, até o próprio pastor da igreja que prega, que cuida de ovelha, tem que ter controle. Por quê? Porque uma simples só palavra, ele pode machucar a ovelha. Entendeu? Então tem que ter Glória a Deus. todos os momentos certos para falar. Existe as horas certas para conversar as coisas. Não é sair aquela coisa assim, não, porque aquilo ali pode criar uma confusão. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de separação. Nosso Deus é Deus de amor. O nosso Deus é Deus de união. O nosso Deus é Deus de compreensão. Glórias a Deus. Entendeu? Ele nos entende, nos compreende. Então, Glória a Deus. o papel do servo e da serva de Deus procurar compreender uns aos outros. É o que a Bíblia diz, ajudar uns aos outros. E como é ajudar? É compreender, entender. Se eu não compreender o levita, como é que eu vou poder ajudar ele? Se eu não compreender o evangelista, como é que eu vou poder ajudar ele? Ou eu não compreender a irmã, ou irmão, como é que eu vou poder ajudar? Se a irmã, a irmã Simonês não compreender a irmã, como vai poder ajudar? É verdade. Ou vice-versa. Né? Então, tem que uma compreender a outra É verdade. para poder ajudar.
E compreender Glórias a Deus. é ter aquela atitude de ouvir. Aleluia, Jesus. E dizer, Senhor, eu quero ter a palavra certa, Oh, glória. a palavra correta, Aleluia. Glória a para Deus. ajudar, para abençoar. Oh, Deus maravilhoso, Jesus. Nós passamos, quando a pastora fala que a gente já passou experiência, a gente passou. Foi. Uma vez chegou uma irmã lá em casa, falando o rosto do esposo. Por quê? Não sei o quê. Disse que ia separar, não sei o quê. Em momento nenhum a gente disse que era para ela sair dele. Em momento nenhum a gente abriu a boca para ela se separar dele. Nunca falou. Olha, procure o presidente da igreja, eu vou conversar com ele. Converse sua situação com ele. E ele ficou um tempo empurrado com a gente, pensando que a gente tinha dado orientação a ela para se separar dele. Em momento nenhum a gente falou nada. Só quisemos ouvir e orientar que ela deveria procurar o presidente da igreja e conversar com ele. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque uma palavra só que a gente deixa escapulir Glória a Deus. acaba criando um conflito, um atrito, acaba criando uma confusão. Mesmo porque você, não tive nem intenção. Mas a questão, irmão, não é intenção. A questão é que muitas vezes a palavra, ela pode absolver como pode condenar. Pode condenar. Então, nós precisamos pedir a Deus domínio próprio. Precisamos pedir a Deus que Glória a Deus. ajude a gente a se libertar Aleluia. dessa situação. Porque a língua, ela traduz bênção como traduz maldição. Ela traduz a união como também traduz uma separação. E eu tenho certeza que se nós procurarmos pedir direção a Deus, orientação a Deus, de como podemos folhear a nossa língua, Deus vai nos dar. Deus vai nos dar. Se a gente me dê domínio próprio para eu agir dessa maneira, Deus vai nos dar. Glória a Deus. Entendeu? Por quê? Porque é necessário. Glórias a Deus. É necessário. Porque se a gente está buscando sinceridade com Deus, está procurando compromisso com Deus, a gente tem que mudar tudo que está em nós que precisa de ser mudado. Aleluia. Não Glórias é a só o Deus. coração como muitos dizem. Não. É tudo. 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 Quando alguém disser, porque Jesus tem o coração, não acredite nisso não. Não é isso aí não. Ele quer tudo. Ele quer tudo. E não é só a questão só do corpo, não. É mente. É tudo que está em nós necessita ser transformado por Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque Paulo disse que nós somos templo do Espírito de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Da morada do Deus Altíssimo. Aleluia. Então, imagine a nossa pessoa sendo morada do Deus Altíssimo. Glória a É Deus. uma responsabilidade muito grande. É uma gratificação muito grande a gente ter esse privilégio de ser a morada de um rei, a morada de um soberano, de um eterno, de um todo-poderoso. Então, é uma responsabilidade muito grande que cabe a nós ser moldado e transformado segundo a vontade dele, o querer dele. Então, ele está dizendo que é só o coração, ele está dizendo que é a nossa mente, é o nosso interior, é tudo que está em nós que necessita ser mudado e transformado por ele. Glórias a Deus. Por isso que Tiago diz que nós devemos tomar muito cuidado com a língua. Aleluia. Porque a língua, ela faz um estrago muito grande. É verdade. Se a língua tivesse domínio, nós não teríamos casamento acabado por uma palavra. Não teríamos igrejas divididas por causa de uma palavra. Não teríamos tendo dificuldade de conversa por causa de uma palavra. Deus maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Porque a nossa boca, ela precisa ter freio. Momentos que Jesus, quando ele estava sendo levado para ser julgado pelos homens, ele se deu o privilégio de silenciar.
Ele poderia abrir a sua boca e dizer muitas coisas em sua defesa. Mas o seu silêncio, irmão, significou muito. A sua boca fechada significou muito. Por quê? Porque a resposta que ele poderia dar ali poderia complicar mais ainda a vida dele. Mas o seu silêncio mostrou o quanto ele era o Filho de Deus. Glória a Deus. Quando alguém perguntou, tu és o Filho de Deus? O rei de Israel disse, tu disseste que sou? E pronto. Mas ele não abriu a boca para reclamar, para murmurar. Não, ele aceitou tudo em silêncio. Todo o sofrimento. E muitas vezes, irmãos, dói, mas é preciso sofrer calado. Glória a Deus. Muitas vezes choramos, mas choramos calado. Muitas vezes sofremos, mas sofremos calado. É assim mesmo. Muitas vezes vem aquela vontade, aquele momento de querer explodir, mas vamos calar. É assim mesmo, Jesus. E vamos dizer, meu Deus, me segura. Oh, glória. Meu Deus, aplaca este furor, esta ira, esta ansiedade, esta dor que está dentro de mim. Aleluia. Tira, Senhor. Glória a Deus. Eu não quero que saia da minha boca uma palavra para criar uma contenda, uma desavença, ou até mesmo uma palavra que venha ferir, Senhor. Porque o Senhor me deu uma boca para abençoar. O Senhor me deu uma boca para profetizar bênção, Glória a vitória. Deus. Quem que a gente tem que muitas vezes agir dessa forma? Oh, glória a Deus. Tem momentos que a gente tem que calar. Momentos que lá no trabalho, outras coisas, às vezes eu quero falar depois. Não, falo não, calo. Porque a gente sabe que o momento de calar. E nesse momento de calar é o melhor que a gente faz. Por quê? Porque tudo quando a gente faz e deixa Deus trabalhar, Deus agir, a gente vê a resposta. Oh, aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente deixa Deus trabalhar, a gente vê a Oh, resposta. glória a Deus. Aleluia. Nem todo momento a gente tem que abrir a boca. Mas só dizer, Senhor, a peleja é tua. A resposta é do Senhor. Oh, glória a Deus. E deixa Deus trabalhar. Aí Deus vai dizer assim, eu estou falando pela minha serva. Oh, Glória a Deus. Pelo meu servo. aleluia, Eu Jesus. estou agindo pelo meu servo pela minha serva. Glória a Deus. Porque quem peleja por mim, por vocês, quem peleja por nós é Deus. Amém, Jesus. E quando a gente se cala, é o momento de Deus trabalhar. Oh, glória. Tem momentos que a gente tem que se calar para Deus trabalhar, para Deus agir. Oh, amém, Jesus. Mas muitos não vão entender. Mas você que está em segredo com Deus vai entender Oh, glória a Deus. que é a hora de Deus agir. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Então coloca freio na sua boca. Amém, Jesus. Pega teu domínio próprio e diga, Senhor, freia minha língua. Eu só quero falar na hora certa. E se for uma palavra, Senhor, que venha ser de edificação, de advertência, de consolo. Glória a Deus. Mas se for uma palavra, Deus, que venha criar uma contenda, uma separação, freia minha língua. Aleluia. Se for uma palavra que vai criar confusão, freia minha língua. Se for uma palavra, Deus, que vai fazer divisão de língua da pessoa, freia minha língua, Senhor. Porque o Senhor não me deu espírito de divisão. O Senhor não colocou em mim o espírito de contenda. O Senhor não colocou em mim o espírito de rebeldia. Aleluia. O Senhor colocou em mim o espírito de mansidão. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Fique de pé nessa hora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Feche teus olhos agora.
Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Diga para o Senhor que você quer que Ele freie a sua língua. Diga para Deus colocar a unção dEle nos teus lábios. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vem, Senhor, minha vida oferece.